Deus continua abençoando a cada um de vocês, ouvinte, irmão precioso, que está, pela graça de Deus, com esse desejo ardente de ouvir a palavra de Deus. Porque Jesus disse: aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus. Estou aqui com a minha Bíblia aberta, no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23, onde nós lemos a seguinte palavra: o mesmo Deus de paz vós santifique completamente todo o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservado, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23, o apóstolo Paulo está falando que é para conservar em nós nosso corpo, espírito e alma. Então o apóstolo Paulo está sendo bem claro no dizer que nós temos um corpo, um espírito e uma alma. Sendo assim, nós somos um ser trino. Nós somos um ser trino. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. O que é a alma? Ela é a natureza do espírito. E o que é o espírito? Ele é a natureza do corpo. Então, sendo assim, nós é completo em três, para a perfeição, enquanto nós vivemos aqui nessa dimensão terrena. Porque o único ser que anda nesse planeta Terra, que tem corpo, espírito e alma, é só o ser humano. Os animais, seja ele quem for, não importa a espécie que ele é, ele só é corpo e espírito. Eles não têm alma, os animais, só o ser humano que tem. Interessante é que no livro de Gênesis, no capítulo 2, verso 7, Deus disse que fez o homem alma vivente. E no verso 19 do mesmo capítulo 2 de Gênesis, diz que criou os animais, aí eles criou ele em ser vivente. O homem, alma vivente. Os animais, ser vivente. Por isso que houve uma confusão na mente de muitos, quando eles falam que os animais, Deus criou os animais, alma vivente. Depende da tradução da Bíblia, porque nessa tradução que eu estou aqui, aberta aqui, diz que Deus criou os animais ser vivente. Eu repito, Gênesis 2:19, enquanto que o mesmo Gênesis 2:7 diz que o homem foi criado alma vivente. Há uma diferença entre ser vivente e alma vivente. O homem é como uma casa, porque no livro aos Hebreus está escrito que nós somos uma casa de Deus. Diz assim: como Moisés foi fiel à sua casa, Jesus também é fiel à sua, querendo dizer que nós é uma casa. Se nós é uma casa, e uma casa, ela só tem 3 cômodos: quarto, cozinha e sala. Os outros cômodos, se tem a mais, são extra, mas ela é completa só em 3 cômodos: quarto, onde descansa, cozinha, onde tem os alimentos, e a sala, aonde recebe as visitas. Se nós somos uma casa, nós temos o nosso corpo, que é a sala, é aonde recebemos visita de espírito e de muitas coisas no nosso corpo, doença, dores,
porque ele é uma sala. Agora, o nosso espírito é a cozinha, aonde está o alimento, e a nossa alma é o quarto onde Deus descansa. Para ajudar nisso, nós temos que falar do tabernáculo que Moisés fez no deserto. Ele fez com átrio, do lugar santo e do lugar santíssimo. No átrio estava a bacia de lavar a mão e o altar de sacrifício. No lugar santo estava a mesa com os pães, os 7 castiçais e um segundo altar de incenso. Enquanto que na terceira repartição, que é chamado Santíssimo, lugar Santíssimo, ali estava a panela dourada com maná que não estragava, estava a vara de Arão que floresceu, a tábua dos mandamentos e a glória da Shekinah. Querendo dizer que o nosso corpo está o sacrifício, que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 1, oferecei o vosso corpo como um sacrifício vivo a Deus. Enquanto que o nosso espírito é que está o alimento, que está a mesa com os pães. E um segundo altar de incenso, que é o de oração, que o nosso espírito é que está a oração. São João 4, Jesus disse, o verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade. Ali que está a adoração. Mas na nossa alma está a panela dourada, com o maná que não estraga, que é a palavra de Deus. Vê que a palavra está na terceira repartição, a mais profunda que a nossa alma. A vara de Arão florescida, mostrando que tem vida e fruto, e mostrando a glória da Shekinah, que é a luz de Deus, a coluna de fogo. Tudo isso está na nossa alma. E a tábua de mandamento, quer dizer, que os mandamentos está na nossa alma. Então, o ser humano é o único que tem alma, os animais não têm alma. Eu estou aqui para fazer uma ilustração. Eu vou usar 3 copos. Eu vou usar 3 copos, como está aqui um dentro do outro. Vamos dizer que esse aqui é a nossa alma. Esse daqui é o nosso espírito. Esse aqui é o nosso corpo. Esse que é a sala, esse é a cozinha e esse é o quarto. Para ajudar nós, vamos entrar na natureza. A natureza é uma Bíblia, disse Paulo, que a natureza nos ensina. Você pega qualquer fruta, vamos falar de um ovo de uma galinha. Ele tem a casca, vamos dizer que a casca é essa. Tem a clara, que é essa, e tem a algema, que é essa. Por que serve a clara aqui dentro da casca? Para alimentar o pintinho, porque no ovo a mãe não tem umbigo, e o alimento do pintinho durante 21 dias que ele é formado, ele vive da clara. Por isso que quando a clara acaba, ele começa a picar a casca. E essa é a natureza. Nós também não podemos deixar de mostrar que há 3 Bíblias. A primeira Bíblia é o astros, que é o sol, lua, estrela. A segunda Bíblia é a natureza, que são os vegetais, os animais. É uma segunda Bíblia. E a terceira Bíblia é essa Bíblia de papel que nós temos. Essa é a terceira Bíblia. E Deus fala conosco através das 3 Bíblias. Tanto é que os magos, eles foram visitar Jesus, conduzidos por estrela, que é a primeira Bíblia. Sendo assim, o nosso corpo, ele é comandado pela primeira Bíblia, que é o astro, que é o signo. Por isso que o signo tem influência sobre o corpo nosso, porque está ligado à primeira Bíblia, o nosso corpo. A segunda Bíblia, que é a natureza, está ligada com o nosso espírito. E a terceira Bíblia, que é a palavra que eu disse que é o maná na panela, está ligado com a nossa alma. Então é 3 Bíblias, e cada Bíblia está canalizada a um setor da nossa vida: corpo, espírito e alma. E
Por isso que às vezes nós vamos falar para as pessoas, quando se trata de falar com elas no sentido carnais, a gente tem que usar a primeira Bíblia para poder convencê-la. E a segunda Bíblia, que é a natureza, a gente fala dela para convencer o espírito. Mas a nossa alma, ela só é convencida pela terceira Bíblia, porque como ela está em terceiro lugar, também ela está canalizada com a terceira Bíblia. Eu disse que tem 3 Bíblias, e cada Bíblia, ela está canalizada em um setor da nossa vida, que é corpo, espírito e alma. Mas vamos lá. Os animais, eles não têm alma. Os animais, eles só têm o corpo. Aqui está o corpo do animal e o espírito. E o espírito do animais é grau 1. O espírito humano é grau 2 e o Espírito Santo é o grau 3. Também tem isso, grau. Porque quando os animais do Antigo Testamento morriam pelos pecadores, o homem voltava a pecar. Porque o animal dava o sangue, ele não tinha espírito para dar ao homem, porque quem não deixa nós pecar é o Espírito. No caso do Espírito Santo, que é dado para não deixar nós pecar. O sangue de Cristo lava o pecado. Ele paga o pecado. A água lava, o sangue apaga e o Espírito Santo conserva. Esses 3, que é água, espírito e sangue. Cada um faz uma parte na nossa vida. A água lava, o sangue apaga e o Espírito Santo nós conserva, para que não deixe nós se sujar novamente. Então, os animais, eles não têm alma. Por eles não têm alma, eles não vêm na igreja. Os animais não têm alma e não são responsáveis pelos seus atos. Se um cachorro morde alguém, ninguém prende. Se um cavalo dá um coice em alguém, ninguém o prende. Por quê? Porque ele não tem alma. Se ele não tem alma, não há lei para ele, está sem lei. Por isso que eu disse e repito que o corpo é o átrio, o espírito é o lugar santo e a alma é o lugar santíssimo, aonde estava a panela dourada com maná, porque é na nossa alma é que está a palavra de Deus. E os animais não têm alma. E também onde estava a panela dourada, que é o lugar santíssimo, ali estava a tábua de mandamento escrita por Moisés, escrita por Deus e dada para Moisés. Então o mandamento está na nossa alma. E os animais não tendo alma, eles não têm lei, porque a lei está na alma. Assim nós vê lá no tabernáculo feito por Moisés, lugar santo, lugar santo e lugar santíssimo. E aí a tábua de mandamento estava no lugar santíssimo, quer dizer que a lei está na nossa alma. Os seus animais não têm alma, não tem lei. Você não consegue prender um pássaro, prender um animal, para ele matar alguém, ou ele ficar numa pista atrapalhando o trânsito, porque não há lei para ele. Agora, ser humano que está num lugar atrapalhando, tem uma lei para ele. A lei só é para ser humano, só é dada para ser humano, lei. As placas da pista, só o ser humano. Os animais podem correr numa pista que não tem placa para ele, mas para o ser humano tem. Por que o que tem para o ser humano e não tem para os animais? Porque o ser humano é o único que tem alma. Se ele tem alma, ele tem responsabilidade. E Deus coloca a lei nela, na alma dele. Então, os animais, ele não tem alma, não tem lei. Se ele não tem lei, então ele também não tem o maná, que é a palavra. Então os animais não são responsáveis pelos seus atos, mas o ser humano é responsável pelos seus atos. Outra coisa, um animal, por exemplo, se é uma vaca, ela não sabe que ela está nua. Uma vaca pode cometer atos sexuais em qualquer lugar que ela desejar com seu companheiro touro. Ela não tem vergonha. E ela não escolhe lugar, porque ela não tem alma.
É a alma que traz no nosso rosto vergonha. É a alma que Deus dá para nós, que leva a nós a ter responsabilidade. É a alma que Deus dá para nós, que mostra a nós ter visão das coisas, o certo e o errado. É a alma que mostra o que é certo e o que é errado. Por isso que os animais não sabem o que é certo e o que é errado, porque não tem alma para poder centralizar ele no que é certo, por ele não ter alma. Agora, se você for numa pista, você vê lá uma vaca na pista, o carro desviando dela, todo mundo tem paciência com ela, porque sabe que ela não tem responsabilidade. Mas vai você lá, você é punido, porque tem uma lei para você, porque o ser humano, porque o ser humano tem uma alma. Então, aqui está o homem, o corpo, o espírito e a alma. Só que nós não precisamos da alma para viver. Nós não precisamos da alma para gerar. Nós não precisamos da alma para comer, para dormir. Não. Porque os animais não têm, eles geram. Os animais não têm alma, eles vivem, dormem, comem. A alma foi posta em nós para nós comunicar com Deus. Por isso que no Salmo 42, verso 2, Davi disse assim: a minha alma tem sede de Deus. No mesmo capítulo 42, verso 7, Davi disse assim: por que abate dentro de mim, ó minha alma? Ele disse que a alma dele que abatia dentro dele, e era a alma dele que tinha sede de Deus. Os animais não têm alma, eles não têm sede de vir na igreja, ele não se preocupa de batizar, ele não se preocupa de ser um cristão, porque ele não tem alma que leva ele a Deus. Eles adoram a Deus ou amam a Deus por natureza, por um instinto. Mas nós não temos um instinto. Os animais que têm. O nosso instinto tem que ser o Espírito Santo na nossa vida. Muito bem. Os animais então não têm alma. Não. Há um certo ensinamento que diz que quando o homem morre, a sua alma dorme. Em Apocalipse desmente isso. Apocalipse diz que a alma estava debaixo do altar clamando: até quando, Senhor, não vinga o nosso sangue? E foi dada uma resposta para eles poder esperar um pouco mais, até que o número dos seus irmãos se completasse. Então a alma, ela não dorme, ela não está morta quando ela desprende do corpo que desce para o pó, porque é assim que funciona. O nosso corpo, quando morre, ele vai para o pó, a nossa alma vai para o paraíso, e o nosso espírito, ele vai com Deus, porque existe 3 céus: céu aonde está o salvo, o céu aonde estão os anjos e o céu aonde está Deus. Na mensagem, Deus aperfeiçoando a sua igreja, o irmão Branham disse que no primeiro céu está o salvo, no segundo céu está os anjos e no terceiro céu está Deus. Então, semelhantemente conosco, porque se há 3 céus, nós também somos divididos em 3 partes. Por isso que no terceiro céu está Deus, e no terceiro processo da nossa vida, que é a alma, é que está Deus também. Tudo onde tem 3 é perfeição, e aonde tem perfeição tem Deus, porque a matemática 3 é perfeição. Se Deus está no terceiro céu, então Deus também está no terceiro, no terceiro grau da nossa vida, que é corpo, espírito e alma, e Deus está no terceiro, que é a nossa alma. Bom, o que eu quero falar é o seguinte: aquilo que eu já estava falando, que nós não precisamos de alma para casar, nós não precisamos de alma para gerar, não precisamos de alma para viver, porque os animais não têm alma e vivem. Então a nossa alma foi dada para nós sentir sede de Deus. Salmo 42, verso 2. Nossa alma foi posta para ela debater dentro de nós por
uma necessidade do céu. Na mensagem do irmão Branda, por nome Cedo, o irmão Branda diz que a alma, ela é a torre de controle. E a nossa alma, ela é nascida de novo, a velha alma morre e uma nova alma vem de nós, para nós. Aí se chama novo nascimento, é uma mudança de alma. Porque todos nós nascemos com uma alma natural, mas essa alma natural tem que morrer para vir uma alma de Deus predestinada antes da fundação do mundo. Essa alma se torna parte de Deus. Muito bem, mas a alma, ela está aqui, olha, a alma está aqui dentro, ela é a terceira lá dentro, a nossa alma, ela é o quarto. Mas a nossa alma pode sair de nós, e nós fica somente corpo e espírito. Se a alma desprender de nós, porque na mensagem o são certo, o são incerto, o irmão Branda diz que a alma pode afastar de nós. E se a alma afastar de nós, a partir desse momento que a alma afasta, nós passamos a viver vida de animal. Então você vai ver que tem muitas pessoas hoje vivendo vida de animal, porque ele não tem alma. Ele tem alma, mas a alma afastou dele. E agora você faz uma pergunta: quando que é que a alma afasta do homem? É quando ela é a torre de controle, ela quer controlar o espírito, e o espírito controla o corpo. Mas o espírito, ele combate, ele guerra contra a alma. Aí que o irmão Branda disse que o nosso maior inimigo é nós mesmos. A guerra está dentro de nós, porque a alma quer vir na igreja, o espírito não quer. E se o espírito não vem, o corpo também não vem, porque o corpo depende do espírito. Aí há aquela guerra, que a alma quer adorar a Deus e o espírito não quer. E aí vai lá no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo diz que foram postos juntos, para um fazer o que o outro quer. Então não há uma guerra em nós. E o que acontece com a alma? Conforme ela vai falando com o espírito, ela vai querendo dominar o espírito, porque ela é a torre de controle. Ela não consegue controlar ele. Ela não consegue levar o espírito a ser um adorador. Ela não consegue levar o espírito a dedicar a Deus. E o que a alma faz? Ela desprende, ela sai de dentro do corpo e se afasta. Mesmo que ela fica no corpo, mas ela fica desligada, ela desliga do corpo. Ela não fica em atividade. Ela é cortada. Mas ela está ali, ela fica ali. Mas o espírito não deixa ela trabalhar. Ela fica desativada. O espírito desativa ela e não deixa ela comandar. Aí a pessoa passa a viver vida de animal. Antigamente, quando um homem, uma mulher largava o marido, os filhos, os antigos falavam assim: aquela mulher não tem alma. Quando o homem matava um pai de família, os antigos falavam assim: aquele homem não tem alma. Como que ele pode matar um pai de família, largar as crianças desamparadas? Os antigos estavam certos. Os antigos estavam querendo dizer que aquela mulher que abandonava o lar, ela era um animal. Ela era um animal. Porque a gente vai encontrar que o ser humano, por ter alma, ele tem essa responsabilidade. A gente vai entendendo, vai vendo que o único ser que é dado, o nenezinho, que ele fica 1, 2 anos, 3 anos, sob o cuidado da mãe, vai gatinhar com 10 meses, vai andar com 1 ano e pouco, e ele não sabe o que pega para comer, a mãe tem que ficar em cima. É o único ser. Porque a vaca, quando cria um bezerro, dentro de 5 minutos o bezerro já está mamando nela e andando. E assim são quase todos eles. O único ser
que tem um cuidado de mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos, é o ser humano. Por que Deus deu essa missão mais prolongada? Porque tem alma. Por que Deus não deu para o animal? Porque os animais não têm alma, então ele não ia cuidar. Então tem que nascer e logo se virar. Deus sabe o que faz. E Deus sabe para quem dá a missão. E Deus dá para aquele que Ele deu condições de dar. Então, o homem não tem alma. Ele tem alma. A alma, ela, vamos dizer que ela cansou. Vamos usar esse linguajar. A alma cansou. Ela cansou de falar com o Espírito. Aquele culto que você perdeu, a sua alma não deixou você dormir aquela noite. Ela falou, está errado. Aquela ceia que você não veio tomar, sua alma falou para você. Ela cobrou você, porque a alma, ela é o cobrador. Ela cobra dívida com o Espírito Pai. A alma é que leva a pessoa a perdoar. A alma é que leva a pessoa a se arrepender. A alma é ela que leva a pessoa a reconhecer o seu erro. É ela que leva a pessoa a olhar para cima e agradecer a Deus. Mas se ela sai, e aquele homem ou aquela mulher agora passa a viver como animal, somente no espírito e no corpo, e o que vai acontecer com esse homem vivendo vida de animal? Não vai mais perdoar. Olha bem um cachorro. O cachorro, se você pôr uma comida numa vasilha no quintal para ele, se ele é um cachorro grande, o pequeno não come enquanto ele não terminar. E se ele puder comer toda a comida, ele come e larga o outro sem nada, porque não tem raciocínio, compreensão que o outro também precisa de comer. Assim é o homem e a mulher que não tem alma. Ele quer tudo para ela. O cachorro quer tudo para ele. Você olha o touro no pasto, ele quer tudo a vaca para ele. Você olha o cachorro, quer tudo a fêmea para ele. E assim é a poligamia nos animais, que ele não quer uma mulher só. Ele briga com o outro, ele tem 3, 4 vacas no pasto, 10 vacas, mas outro touro chega lá e briga. Assim é o homem que não tem alma. Todas as mulheres querem. Não se conforma em ter uma esposa só, como Deus criou Adão e Eva. Porque depois da queda de Adão e Eva veio a poligamia. Um galo no quintal por várias galinhas, um touro no pasto por várias vacas. E esse homem que vive essa vida, várias mulheres, ele está vivendo vida de quem? Touro. Ele está vivendo vida de quem? Vida de animal, vida de galo. Agora, quando ele tem uma alma dentro dele, ele vai compreender que aquela mulher, ela tem um marido e ela tem filho. Então ele não vai querer possuir aquela mulher, porque é uma mulher que tem compromisso com o homem, tem filho para criar. Ele tem esse raciocínio. Ele tem dentro dele uma lei que Deus colocou. Ele tem a glória da Shekinah dentro dele. Ele tem a luz para ver. Ele não vai tirar a virgindade de uma moça porque sabe que ela precisa de casar um dia. E ele pode arruinar, ele pode amargoar a vida dela. Quem é que leva ele a ver tudo isso? É a alma. Mas ele não tem. Ele não vai ver como os animais não vê. Ele vai viver vida de animal. E se o animal está lá na pista, os carros estão desviando dela, seja lá uma vaca, seja lá um cavalo, ninguém responsabiliza ele. Assim aquele homem, aquela mulher, ele está num lugar perigoso, atrapalhando a vida dos outros. Se ele está ali atrapalhando a vida dos outros, porque ele está tendo uma alma dentro dele que tem uma visão de mostrar que ele está num lugar perigoso. Então a alma faz diferença entre nós e os animais. É a alma. Agora, na mensagem só incerto, o irmão Branham, pela graça de Deus, esclarece nós dizendo que essa alma, ela não pode trabalhar no espírito, porque o espírito tem razão e a alma tem fé.
E a razão com a alma, os dois não se encaixam. A razão com a fé. E a fé está na alma, e a razão está no espírito. Então o espírito nosso fica cheio de razão. E pela razão, o hospital está cheio, a cadeia está cheia de presos. Pela razão, o fórum está cheio de divórcio, tudo usando razão. A fé traz nós para a igreja, a fé traz nós no altar, a fé na alma leva nós a se acertar com Deus. A razão tira nós de Deus. Você vê um homem cheio de razão, ele briga ali no trânsito, ele fala: eu tenho razão, você me fechou, eu tenho razão, você põe o lixo na porta da minha casa. Por isso que ele briga, porque ele está cheio de razão. Então a razão leva o homem a ser briguento, a razão leva o homem a ficar forte, falar arte, gritar com os outros. A razão, a fé. Por isso que lá em Hebreu está escrito, Hebreu capítulo 11: pela fé venceram o reino, pela fé venceram fogueira, pela fé Abel ofereceu o sacrifício melhor do que de Caim. Pela fé, nunca disse que era pela razão. E a razão está no espírito, na alma. A razão está na alma, e a fé está no espírito. Então a alma, ela não dá conta de dominar o espírito. Você fala: mas por que a alma não domina o espírito? Porque ele é cheio de razão. E você não domina uma pessoa cheia de razão. Você não controla uma pessoa cheia de razão. Marido não controla uma esposa cheia de razão. E esposa não controla um marido cheio de razão. Todo que se enche de razão fica perigoso. Todo que está cheio de razão fica guerreiro. Toda a nação que guerra com o outro porque ela enche de razão. E alguém tomou um pedaço da terra dela, alguém entrou no território dela, alguém pegou o poço de petróleo dela, então ela enche de razão, e a razão vira guerra. Por isso que a razão não está na alma está a fé. Então os dois não se dão, os dois não encaixam. E o que é que precisa fazer? Esse espírito, ele tem que se converter. Convertendo, a razão, ela se converte em razão de Deus. Porque existe a razão do diabo, existe a razão de Deus. A razão do diabo faz você brigar, ficar forte, como eu disse. A razão que vem de Deus leva você a adorar a Deus, porque você fala: eu tenho razão de adorar a Deus. Então a sua razão, a nossa razão tem que ser convertida. Quando o nosso espírito se converte, a alma nasceu de novo, os dois se encaixam. Aí, e ele se encaixa no corpo. Aí o que acontece? A alma, o espírito e o corpo, os dois ficam irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. É o que o apóstolo Paulo fala que é para nós ter os três irrepreensíveis em santidade, consagrado para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Não adianta também a sua alma ter pronta, mas se o seu espírito não está, ela sozinha não vai para o céu, tem que ir os três. Não adianta também o seu espírito ter pronto, se o seu corpo não está. O apóstolo Paulo é bem claro, ele diz assim: que seja encontrado vosso corpo, espírito e alma irrepreensível. Ele pega os três. Tem muita gente que tem a carne em santidade, não fuma, não bebe, não briga, mas a sua alma não crê na palavra de Deus. Talvez tem uma parte boa, tem duas partes ruins, e o apóstolo Paulo diz que os três têm que ser conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos chegar ao fim disso, dizendo que quando chega na hora da morte, as pessoas estão no hospital. Em Apocalipse está escrito assim: eu ponhei numa cama de enfermidade para ver se arrepende. Na hora da morte ela vai para essa cama de enfermidade que está lá em Apocalipse escrito, para ver se arrepende. Então lá na cama de enfermidade, às vezes foi acidentado, às vezes foi vítima de uma doença, de um câncer, de uma tuberculose, e ele fica lá no hospital tomando soro, e às vezes ele é entubado. E é nessa hora
que a alma chega de novo. Por que ela chega? Porque lá na cama de enfermidade cabe a razão. Quando a pessoa é tubada, acidentada, gravemente, que a morte começa a rodear ela, a razão vai embora. Na cama de enfermidade, a vaidade vai embora. A cama de enfermidade, tudo aquilo, nossas ganâncias, nossas correrias para prosperação, a cama de enfermidade abafa tudo isso. Aí o Espírito, a alma chega e fala com o Espírito: durante a vida inteira eu não consegui dominar você, porque você era cheio de razão, você era cheio de beleza, você tinha o corpo no jovem, bonito, e você falava: eu tenho razão de passear, tenho que aproveitar a minha vida, e eu tenho que aproveitar os meus momentos, porque você podia, o corpo era bonito, boa aparência, bom cabelo, a alma não podia fazer nada. Mas agora, tudo isso na hora da enfermidade, da cama, na hora da velhice, na hora que a morte rodeia, o Espírito não tem razão. A razão acaba, tem um lugar que a razão acaba. Quando é que a razão acaba? É na cama de enfermidade. É na cama de enfermidade que a pessoa fica humilde. É na cama de enfermidade que as pessoas se arrependem de muitas coisas que ela fez na sua vida. E essa hora é que a alma aproxima. Porque quem é que está trazendo arrependimento na cama de enfermidade? Aqueles gritos que eles gritam: oh meu Deus, oh, eu não suporto mais. O irmão Branda diz que aquele grito não é grito de dor de câncer, não é a dor da tuberculose, não, é o grito da alma. É o grito da alma. Por isso que nós vamos chamar essa mensagem hoje o desespero da alma. A alma está desesperada, porque ela sabe que durante a vida ela não dominou o espírito, ele era cheio de razão. E agora, na hora da morte, talvez parta um dia, talvez parta 2, talvez parta 10 minutos para a pessoa partir. E a alma aproxima e fala para ele: e agora? Durante a vida inteira você estava cheio de razão e eu não pude dominar você. Mas agora? Você lembra o que você fez com sua mãe? Você lembra o que você fez com sua esposa? Você lembra o que você fez com aquele empregado? Você se lembra o que você fez com seu patrão? Você se lembra o que você fez com seu vizinho? Aí a alma começa a trazer lembrança para ele dos seus pecados. E o espírito e a alma começam a falar para ele: se nós não se arrepender agora, nós três vai para o inferno. E o espírito entra em agonia e grita: ai de mim! E o grito vai longe nos corredores do hospital, aquele grito de agonia, de desespero. O irmão Brana diz que ele teve a experiência de o médico ou a enfermeira com a bandeja de injeção entrar no quarto, porque aquele paciente gritava tão alto que o hospital ficava perturbado com os gritos. E a mãe, o filho, corria no médico: o doutor, dá uma injeção, ele está em agonia, está sofrendo muita dor. E lá a enfermeira, segundo a receita do médico, ela entrava para dar injeção de morfina, que é a injeção que mais tira dor. O irmão Brana disse que chegava a cercar a enfermeira e falou assim: não vai dar injeção nela não. Mas ela está gritando: você sair não é dor do físico, é dor da alma. A alma está acertando com o espírito, a alma está mostrando com o espírito o inferno, a alma está mostrando aonde eles vão agora, porque durante a vida não teve arrependimento. Durante a vida que viveu, só viveu em vaidade, só viveu pela razão, só viveu guerreando, só viveu em vaidade, estragando a vida dos outros, estragando o casamento, estragando a vida de moça. Está pensando que parte daqui, como que nada aconteceu? Há um lugar que Deus encontra conosco. E Ele encontra aqui
Porque no trono branco é para condenação, mas para acerto é aqui. É a alma que Deus trabalha para repreender o espírito. Mas acontece que às vezes o médico entra no quarto e dá a injeção de morfina, e aquela injeção adormece, e a pessoa e o espírito não consegue mais pedir socorro. O interessante, irmãos, é que ali no livro, eu creio que é no livro ali de Êxodo, é um dos livros escritos por Moisés, que a lei de Deus era essa: se uma virgem for atacada por um homem e ela pedir socorro, e ela é socorrida, o homem que agrediu ela morre, ela não. Mas se ela não pedir socorro, morre ela e morre o homem que atacou. Além de ser agredida, ainda ela morre junto com o agressor. Além do homem ainda violentar ela, ainda ela morre. Ela morria apedrejada ainda, violada e ainda morria, porque não pediu socorro. Assim também é o espírito. Ele começa a pedir socorro, porque ele foi agredido pela razão, ele foi violentado pela vaidade, ele foi violentado pela ganância da vida, e agora ele pede socorro, grita por socorro, ele pede por Deus, e a alma vai levar Deus para ele, porque a alma que leva, ela é o canal, ela é o canal. Você não tem uma torneira na sua casa? Você não tem um chuveiro no seu banheiro? Para a água chegar no seu chuveiro tem que ter um cano para levar lá. Tem que ter um cano passando ali por baixo da parede, por baixo da terra, para chegar na sua torneira. Assim também a alma, ela é esse cano. Ela é esse cano que ela leva a Deus a essa torneira chamada Espírito. Mas acontece que não dá tempo, muitas vezes não dá tempo. Por isso que uma rainha aí de um país aí fora, na hora da morte ela gritou: Deus, dá 5 minutos para mim. Ela pediu 5 minutos. A resposta foi essa: você teve a vida inteira e você não se arrependeu, agora você quer 5 minutos? Mas acontece que ela teve esses 5 minutos. Deus dá para todo mundo 5 minutos. Veio o ladrão da direita, você fala: o ladrão da direita, na última hora ele aceitou Jesus. Não. O ladrão da direita que aceitou Jesus ali na última hora, todos nós tem aquele direito que o ladrão tem. Deus não dá direito para um e não dá para outro. O mesmo direito que o ladrão da direita teve, o da esquerda teve. O mesmo direito que o ladrão da direita teve, cada ser humano tem esse direito na hora da morte. Porque se Jesus colocou no meio dos dois, mostra que Jesus está no meio dos crentes e do incrédulo. A oportunidade que ele deu para o ladrão da direita, a mesma oportunidade que ele deu para a da esquerda, a mesma altura e a mesma distância um do outro. Um se arrependeu e o outro blasfemou, mas a oportunidade foi a mesma, na mesma altura estava, na mesma circunstância, na mesma atmosfera. O ladrão da direita é um exemplo que todo ser humano, antes de morrer, Jesus coloca ao lado dele crucificado. Mas um, como o ladrão da esquerda, ainda blasfêmias. O outro aceita, tem os 5 minutos antes da morte. Mas disso, irmão Brando, que a injeção de morte, e o médico aplica, e quando aplica, a pessoa adormece. Ele disse: milhões de pessoas vão para o inferno, porque a injeção de morfina não deixa se arrepender nos 5 minutos que Deus dá. Precioso, irmão. O que acontece? Morre. Sem Deus, a alma, que a vida inteira ela lutou para tirar a razão do espírito, não conseguiu. Tirar a vaidade do espírito, não conseguiu. Agora, na última hora também ela aproxima, mas também fracassa, porque a injeção não deixa. Os 3 caem no inferno. Quando os 3 caem no inferno, a alma procura o espírito lá. Os 3 caem e a alma fala para o espírito. Ela vai conversar
A alma vai conversar com o espírito dentro do inferno e vai falar para ele: está vendo? Sabe por que nós estamos aqui? Nesse lugar de aflição, nesse lugar que não tem água, nesse lugar que não tem Deus. Sabe por que nós estamos aqui? A alma falando com o espírito: porque você não se desprendeu das razões, porque você nunca tem ouvido para mim, e o que eu falava para você era Deus que mandava eu falar. Eu fui o seu canal que levava água para você, mas você não se abria, como uma torneira. Não adianta ter água na torneira se ela não abre. E se ela não abre, se você abre a torneira um pouco, pinga. Abre mais, corre. Se você abre tudo, inunda. Assim é o nosso espírito. Mas tem espírito que não se abre, a água está ali, mas ele não se abre. Aí ela fala para ele: você está vendo a situação nossa agora? Nós estamos dentro do inferno, não tem mais como sair daqui. Sabe o que ela vira para o espírito? Demônio. Ela vira o demônio do espírito. Aí onde o espírito vai, ela vai atrás. Viu? Escuta aqui. Você lembra aquele dia que eu mandei se arrepender? Você lembra aquele dia de culto que eu falei: cara, para nós você não quis ir? Você lembra aquele dia? Ela vira o demônio do espírito. Você fala: como isso? Sim. Você sabe que o nosso corpo tem um anticorpo. O anticorpo, ele é o soldado defensor do nosso corpo. Quando chega um soldado estranho, gripe, gripe, tuberculose, qualquer coisa que vem no nosso corpo são os estranhos. O nosso próprio anticorpo, ele é o guerreiro que expulsa ele. Por isso que o remédio é para fortalecer o seu anticorpo, porque quem vai expulsar o inimigo é o anticorpo, você não é o remédio é para fortalecer ele. A vitamina é para deixar ele forte, para ele bater nos estranhos que entram. E quando a gente morre, põe num caixão, lacra, acimenta aquele bicho que come o corpo. É o próprio anticorpo que defendeu você. Ele defendeu você a vida inteira e é ele que come você lá. Ele defendeu para ninguém comer, porque é ele que queria comer no fim. Seu próprio anticorpo que te defendeu, é ele que come você lá embaixo do caixão. E a própria alma que te defendeu, agora no inferno ela vai. Ela vira o demônio do espírito. Porque ela cobra o espírito lá dentro. É uma cobrança que não tem retorno. É uma cobrança, ela vai cobrar ele lá. Ela cobrou aqui, aqui tinha um calvário, aqui tinha o sangue de Cristo, aqui tinha uma igreja para ir, uma bacia para lavar o pé da ceia, como Jesus ensina, São João capítulo 13, que nós devemos lavar o pé um do outro. E aqui tem uma alma para mostrar a Bíblia. Mas lá no inferno ela cobra, mas lá não tem mais meio de se arrepender. Lá não tem como se arrepender. O rico que foi no inferno, que Jesus fala no livro de São Lucas, que falou para Abraão: eu tenho sede nessa chama, pediu socorro e não teve socorro. Não há socorro no céu do inferno. Socorro só dá aqui. Então a alma ela vai atormentar ele eternamente ali, o tempo que estão ali. É ela que vira o demônio, porque ela conhece o espírito, ela sabe as oportunidades que ele teve, foi ela que levou. Ela sabe o que ele tinha que fazer, é ela que estava no controle. Mas ele era uma torneira fechada, que não deixava a água sair, Deus sair. Olha bem o dilúvio. A água que levou a arca de Noé para cima era a mesma água que matava o incrédulo. A mesma água que levava a arca de Noé embora era a mesma água que matava o incrédulo. É a mesma alma que quer levar o espírito para o céu. É a mesma alma que vai sufocar ele dentro do inferno. O mesmo mar vermelho que se abriu para Israel passar é o mesmo mar vermelho que fechou para matar o exército de Faraó. E assim é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um livro aberto hoje, revelado. Para um, ela leva para o céu, para outro, ela fecha em cima.
Tem pessoa morta dentro da Bíblia, como muita pessoa morreu dentro do mar. O mar que abriu para salvar um povo, o mesmo mar se fechou para matar outro. A mesma Bíblia que se abriu para salvar um povo, ela se fecha para matar outro. Porque eles começam a usar, eles começam a usar versículo da Bíblia para os seus próprios deleites. Ele começa a mostrar o versículo da Bíblia para se enriquecer. Ele começa a usar a Bíblia para comércio, e você vai morrer, ela vai te matar. A mesma Bíblia que você usa para se enriquecer, a mesma Bíblia que você usa para se enriquecer, construir, a mesma Bíblia que você usa para estudar os filhos, formá-los, é a mesma Bíblia que vai fechar naquele dia do trono branco em cima de você, ou em cima de mim, se nós não viver e obedecer ela conforme ela está escrita. Então, ouvinte precioso, tem pessoa que não tem mais alma, a alma afastou dele. Não é que ele não tem, a alma está desativada, ela não pode trabalhar, ela está ali, mas o Espírito não abre. Como a água, ela está ali na torneira, mas a torneira não abre. Então ela vive vida de animal. Ela anda nua e não sabe. Você chega numa mulher e fala: essa roupa sua está horrível. Roupa horrível? Mas eu estou vestida. E você vê que ela está nua, mas ela fala que está vestida, porque ela não tem alma para ver que mulher é mulher, homem é homem. Roupa de homem é roupa de homem, roupa de mulher é roupa de mulher. Mas cadê a alma para mostrar isso para ela? Aí ela vive. Você vai chegar numa cadela ou numa cachorra, falar para ela assim: ó, você está nua, ó, você está cometendo um ato íntimo aí na rua, aí no poste. A cachorra olha para você e ela não vai nem entender o que você está falando. Assim também você vai encontrar aquele rapaz, aquela moça beija no poste, beija na rodoviária, perto de criança, perto da mãe, abraça, beija perto da mãe, nem casados são. Ela vê, a mãe acha bonito, o pai acha bonito, porque não tem alma para repreender, não tem alma para mostrar o que é certo e o que é errado. Sabe o que Deus falou para Joana? Quando Deus salvou o povo de Nínive, Joana falou: ó Senhor, eu quero morrer porque o Senhor salvou o povo lá e agora cortou a árvore que fazia sombra para mim. Deus falou: Joana, você está com dó de uma árvorezinha que ontem estava verde, hoje está seca? Não tem eu que ter dó de uma cidade que é 120 mil habitantes, que não conhece a mão direita nem a mão esquerda? Deus falou para Joana que a cidade de Nínive, com 120 mil habitantes, eles não sabiam que era a mão direita e que era a mão esquerda, porque não tinha algo para saber o que é certo e o que é errado. Qualquer roupa que veste está bom, qualquer lugar que vai está bom, ouve qualquer tipo de música, para ele é bonito, porque não tem uma alma para mostrar que aquela música não agrada a Deus, que aquela música não louva a Deus, que aquela música não dá glória a Deus. E todos nós estamos aqui é para dar glória a Deus. Nós não viemos nesse mundo para louvá-lo, nós viemos nesse mundo para ser um adorador. Mas quando a alma deixa nós perde a missão de humano, nós passa a viver vida de animal. E eu termino perguntando: examine a sua vida, vê se você não está vivendo vida de animal ou está vivendo vida humana. Se você está vivendo vida de animal, porque a sua alma já desprendeu de você. Mas se você está vivendo uma vida humana é uma vida que tem misericórdia do outro, que divide o pão. Essa é a vida humana. Vida humana é uma pessoa que não causa dano algum. Antes de causar o dano, ele confere, ele senta, ele examina, vê que se o que ele vai fazer, se vai ser bom ou vai ser mal. Ele sabe sentar. Quem sabe sentar? A alma, ela senta você e ela julga a causa antes que ela é executada. Que Deus usa de graça e misericórdia para conosco. Que Deus não deixa nós viver vida de animal. É horrível viver vida de animal. Vida de animal é vida que não vai na igreja. Vida de animal é vida que não lê Bíblia. Eu nunca vi um animal ler Bíblia. Eu nunca vi um animal entrar na igreja. Eu nunca vi. E você vai encontrar, se a gente for num pasto, ali tem bastante vaca, principalmente aquela vaca branca. Quando ela vê a gente, toda ela levanta a orelha, fica olhando de longe assustada,
fala para ela: oh, Jesus morreu na cruz, Jesus morreu por vocês, hoje à noite vocês vão na igreja. Ela fica olhando assustada e fala: o que ele está falando? Está querendo dar ração para nós, querendo dar paz? O que é que ele está falando? Ela nem sabe nada disso. Assim também você fala com o ser humano: oh, vamos na igreja, vamos batizar, vamos consertar a nossa vida. O que ele está falando? Porque ele não tem alma, vive vida de animal, causa dano que um animal causa para o outro. Que Deus tenha graça para dar para nós e não deixar a nossa alma afastar de nós, mas que ela fique em atividade na nossa vida e que o nosso espírito abre canal para que ela passe e que ela se manifesta. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas examina tu mesmo, como disse Paulo a Timóteo, e vê se tu está na fé. Examina você mesmo, vê se você não está vivendo vida de animal. Que Deus te abençoe.